Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à parte 10 da nossa playlist dedicada à Instrução Normativa SRF do número 680 de 2006, esquematizada para concursos. Lembrando, que essa instrução normativa disciplina o despacho de importação e ela é muito, mas muito cobrada mesmo no exame de qualificação técnica para ajudante despachante aduaneiro. Também é cobrada na disciplina Legislação Aduaneira para o concurso de analista tributário da Receita Federal. E como não podia deixar de ser, na disciplina de Legislação Aduaneira do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje veremos o que, amigos e amigas? Começando com a dispensa de verificação física. Poderão ser desembaraçados sem verificação física bens de caráter cultural submetido a despacho por museu, teatro, biblioteca ou cinemateca, entidade promotora de evento apoiado pelo poder público, entidade promotora de evento notoriamente reconhecido e missão diplomática ou repartição consular de caráter permanente. Que mais? Os bens destinados a atividades relacionadas com a intercomparação de padrões meteorológicos, por exemplo, aqui esses itens de referência, por exemplo, em metros, se estiver fazendo uma importação aí de itens aí, cuja manipulação física pode comprometer depois a calibragem, então pode você fazer o desembaraço sem verificação física. Que mais? Mercadoria em despacho para consumo quando já ingressado no país sob regime aduaneiro especial que já tenha sido entregue ao importador, caso clássico da admissão temporária. A admissão temporária, quando a mercadoria entra pela primeira vez, já é feita uma conferência. Aí quando você vai nacionalizar, não há necessidade de conferir novamente, Então, isso é uma possibilidade que acontece muito. Mercadorias submetidas a despacho de transferência de um para outro regime aduaneiro especial nos termos da legislação específica. Por exemplo, você está no regime especial de, da Zona Franca de Manaus e vai passar por interposto aduaneiro, talvez não seja necessário fazer a conferência física nesses casos, é permitido. A dispensa de verificação física de bens de caráter cultural, o que acontece? Ela tem que ser autorizada pelo requerimento do interessado para o auditor fiscal responsável pelo despacho, aplicando-se especialmente aos bens que, pela natureza, antiguidade, raridade ou fragilidade, exijam condições especiais de manuseio e de conservação. A autorização somente será concedida à instituição inscrita no CNPJ há mais de 3 anos, que preenche as condições para fornecimento das certidões de regularidade fiscal quanto aos tributos administrados pela Receita Federal, e a autorização fica condicionada à observância das disposições normativas do Mercosul aplicáveis ao caso, principalmente porque, infelizmente, nós temos aí, vira e mexe, recebemos aí comunicados dos consulados aí dos países do Mercosul, com a questão de tráfico de itens de bens culturais. Infelizmente são furtados aí de igrejas, de museus, e às vezes os colecionadores, entre aspas, na verdade criminosos, tentam trazer para o Brasil. Então a gente tem que fiscalizar isso com muita atenção. O relatório de verificação física, amigos e amigas, ele será obrigatório no curso de despacho de importação, ainda que executado por câmeras ou equipamentos de inspeção não invasivo. Será solicitado no Siscomex pelo auditor fiscal responsável pelo despacho e será lavrado pelo próprio auditor fiscal da Receita Federal responsável pelo despacho, por outro auditor fiscal ou analista tributário que tenha sido designado para realizar a verificação física. A COANA, Coordenação Aduaneira, poderá disciplinar outras formas de registro e documentação da verificação física. Bom, o chefe da unidade da Receita Federal poderá o quê? Editar atos subsidiário ou complementarmente à norma da COANA para estabelecer métodos para quantificação e verificação física considerando os riscos aduaneiros envolvidos, as condições logísticas e recursos tecnológicos e humanos disponíveis, nível de amostragem de acordo com os previstos da norma NBR 5426 da ABNT, considerando a natureza, a quantidade e a frequência das mercadorias, objeto de conferência e os riscos existentes nas operações, procedimentos a serem adotados para a verificação física por meio de câmeras, conceder tratamento diferenciado para a retirada da mercadoria de unidades de carga ou a descarga de veículos em casos devidamente justificados, editar normas complementares para disciplinar o tratamento prioritário a ser conferido para órgão ou tecido para aplicação médica, mercadoria perecível,
jornais, revistas e outras publicações periódicas, carga perigosas, bens destinados à defesa civil ou ajuda humanitária, urna funerária, mala postal, mercadoria destinada ao consumo de bordo ou ao processamento de alimentos para consumo de bordo em aeronaves ou embarcações, partes e peças para manutenção de aeronaves, em especial aquelas que se encontram na condição AOG, né? Aeronave no solo, né? Aircraft on the ground, e de embarcações, partes e peças de reposição, instrumentos e equipamentos destinados a plataformas marítimas de exploração e produção de petróleo e gás natural e bagagem desacompanhada. Nesse caso, né, a cópia do ato e justificativa serão enviadas à Coana por meio da Superintendência Regional. Então veja que, dependendo da situação, né, você está num porto, no aeroporto, você precisa de situações específicas serem contempladas. Isso é muito interessante, né? Só que não pode ser bagunçado também. Você faz no ato, né, o chefe da unidade publica o ato e a cópia do ato é encaminhada para a Coana, né? Vai ter um controle disso. Combinado? Que mais? Vamos agora para o artigo 41A e 41B, apuração de elementos indiciários de fraude. Ó, esse item é super novo e se eu fosse examinador, eu cobraria em prova, né? Porque é uma inovação muito interessante. Os elementos indiciários de fraude serão apurados no curso da Conferência Aduaneira das DI selecionadas para o Canal Cinza. Beleza. Isso é antes do procedimento especial de combate à fraude aduaneira. Então você está apurando os indícios, né? Isso é diferente do procedimento especial. Poderão ainda ser apurados no curso da Conferência Aduaneira os indícios de fraude constatados em DI selecionados para canal diferente de cinza, verde, amarelo ou vermelho, desde que seja realizada a ciência prévia ao importador. Quando houver necessidade de retenção da mercadoria, deverá ser instaurado o procedimento de fiscalização de combate às fraudes aduaneiras. Aí está a grande diferença, meus amigos e minhas amigas. A apuração de elementos indiciários de fraude você faz via exigência fiscal, né? A mercadoria ainda não foi retida, você faz via sistema. Se você constata na fiscalização a necessidade de reter a mercadoria, aí você vai instaurar o procedimento especial de combate às fraudes aduaneiras. São duas coisas separadas. Por isso que eu acho que seria bom vocês prestarem atenção, pode cair em prova, né? Retenção da mercadoria antes de seu desembaraço interrompe o despacho aduaneiro de importação. O prazo para apuração dos elementos indiciários de fraude em qualquer canal será de 16 dias contados da data de distribuição da DI para o auditor fiscal responsável pelo despacho. E muito importante, o prazo será suspenso enquanto pendente o atendimento de exigência fiscal por parte do importador. Então, registrou a DI, começou o procedimento de apuração de elementos indiciários de fraude, aí você recebe uma exigência fiscal. Enquanto você não cumprir a exigência fiscal, o prazo não conta. Então, se demorar 15 dias para cumprir a exigência fiscal, esses 15 dias não vão contar no caso desse prazo aí de encerramento do procedimento. Caiu na prova, amigos e amigas. Questão da prova ARA 2017. Sobre o despacho de importação, assinale a opção correta. Poderão ser desembaraçados sem conferência física os bens de caráter cultural submetidos a despacho por entidade promotora de evento notoriamente reconhecida através de autorização ou requerimento interessado pelo auditor fiscal responsável pelo despacho? Sim ou não? Dá para responder, né? Lembrando que as questões que eu trago aqui na sessão Caiu na Prova já estão publicadas no nosso canal e devidamente resolvidas. Portanto, não vou resolver aqui novamente, né? Basta você consultar a playlist específica. Meus amigos e minhas amigas, agradeço a atenção de todos, né? Fico à disposição para o esclarecimento de dúvidas e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!